STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta Programa da Regina. De casa, tudo bem com vocês? Programa da Regina entrando no ar, apresentado pelo grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, arte para todas as idades. O patrocínio especial é da Simoneto, Grupo Duarte, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, e também na Avenida Ipiranga, 7630, aqui em Porto Alegre, onde nós estamos hoje. Na Rua Liberdade 46, em Canoas. Bom, ambientes lindos e modernos, você sabe que só aqui na Simoneto. O programa da Regina é digital. Você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, onde o programa também fica disponível para você rever quando quiser. E, claro, pelo site do canal BATV. E agora a gente vê os temas que hoje passam por aqui. Neste programa, iremos falar sobre os benefícios das terapias integrativas para os pacientes oncológicos. Daqui a pouco a gente vai falar de um tema super importante, que é dengue e como evitar. Fica ligado aqui no Saúde em Casa. Eu vou conversar com você sobre a frequência com que você deve ir ao dentista. Já eu vou dar dicas de estilo para quem está procurando estágio ou primeiro emprego. Nós vamos conversar sobre a importância de saber quais os produtos e substâncias foram usados nos teus tratamentos estéticos. Você sabe? A quiropraxia em animais, uma das especialidades que mais retira pacientes das cirurgias de coluna. Eu vou responder a seguinte questão: o infarto do miocárdio é sempre fatal? Não perca! Hora do nosso espaço aqui com a Josie Pacheco, né? Ela que sempre fala de terapias integrativas. E hoje a gente vai falar de um assunto bem importante, porque o câncer, né? Que é uma doença que a gente sabe que muitos apoios surgem, muitas terapias podem complementar, né, um tratamento. E é o caso, claro, das terapias integrativas. Então, queria começar conversando sobre isso, quer dizer, o quanto é importante, né, nesse momento e quais terapias a gente poderia indicar. Boa tarde, Regina. Boa tarde, pessoal de casa. Eu quero ressaltar que as terapias integrativas, elas auxiliam na prevenção de doenças mentais e doenças físicas. Então, a gente pode estar utilizando elas no nosso dia a dia, naquele nosso combo, né, de autocuidado. E quando recebemos, Regina, um diagnóstico de uma doença oncológica, a gente pode, então, utilizar como complementar. Com gratidão, muitos hospitais fora do Brasil e no Brasil, já dentro do sistema de oncologia, estão ali disponibilizando e os médicos estão prescrevendo essas terapias, né? E aí são a meditação, o reiki, a cromoterapia, as danças circulares, a musicoterapia, a arte-terapia e a acupuntura, né? Essas já estão disponíveis junto ali com o sistema oncológico. E podem ser usadas, inclusive, juntas, ou seja, usar mais de uma. Exatamente, isso aqui é um dos benefícios do autocuidado. Se o paciente tiver condições, daí vai muito da condição do paciente, né? Conforme ali está entrando com uma quimioterapia, uma radioterapia, né? O organismo fica debilitado, mas aí tem mais de uma que pode ser complementar, né? Mas assim, como é que a gente poderia explicar isso na prática, por exemplo? Que bens, né, na verdade, o que traz de bom isso para o paciente que, na verdade, está tratando aí, está fazendo uma quimioterapia, né? É uma coisa pesada, a gente sabe que a pessoa fica com uma energia difícil, né? Exatamente. O que traz de bom para essa pessoa? Os benefícios. O primeiro benefício é a recomposição da energia vital, né? O órgão ali está debilitado, está sem energia. E é um dos propósitos da terapia integrativa, recompor a energia vital do nosso organismo. O segundo benefício, diminuição da ansiedade, porque ficamos muito ansiosos com um diagnóstico desses, né? Do estresse mental, diminuição das dores mentais, das dores emocionais e das dores físicas. Regina, diminuição dos efeitos colaterais, né? Utilizado pelas medicações.
né, que através das medicações aí aflora os efeitos colaterais, então diminui. E também, Regina, o aumento da motivação, porque quando tu recebes um diagnóstico de uma doença oncológica, tu se sente desmotivada, uma tristeza profunda, muitas vezes assim, sem condição de enfrentar mentalmente esse tratamento. Então, o propósito é dar força para que o paciente ali consiga, então, ir para o processo da sua cura, né? Sim. Não, e também eu acho que o espaço que a pessoa também tem ali de autocuidado mesmo, né? De parar um instante, de poder refletir, de poder descansar e, claro, receber essa positividade toda, né? Exatamente. Outro propósito da terapia integrativa é trabalhar a psicologia positiva dentro desse paciente, né? Dar essa força para ele. Só por hoje eu vou lá, vou enfrentar, né, essa batalha e alcançar o bem-estar e, por que não, a cura? Claro que sim. Cada dia um dia, né? Um dia de cada vez. Exatamente. Obrigada, tá, Josi? Eu que agradeço. Comigo aqui já está a doutora Lu Tomazoni, né? Ela que começou faz pouco tempo aqui no programa, já é um sucesso, falando de odontologia integrativa, também estética. E hoje a gente vai falar um pouquinho de frequência de ir ao dentista. Quantas vezes você vai, você que está em casa me escutando? É complicado a gente responder essa pergunta, né? E aí eu até quero te repassar essa pergunta para te dizer o seguinte, tem que ter motivo para ir no dentista? Então, boa tarde a todos. O melhor é não ter motivos, né? Mas não ter dor, por exemplo. Não ter dor, por exemplo, porque muitas vezes o paciente realmente ele espera até o último minuto para procurar o dentista. O que eu sempre digo para os pacientes, o ideal é de 6 em 6 meses, em média, né? E por que isso? Porque é o período em que a gengiva começa a inflamar, é o período que a gente consegue detectar alguma mancha que virá a se tornar uma cárie ativa, alguma trinca que no decorrer desses meses tenha ocorrido e se o paciente não busca o atendimento necessário, pode fraturar um dente. Então, a média ideal é de 6 em 6 meses. E, na verdade, isso tudo também é por alimentação, por rotina, por coisas erradas, quer dizer, hábitos errados? Hábitos errados, sim. Claro, eu sempre procuro instruir o paciente, explicar para ele as razões que ele precisa, o porquê de ele precisar ter aqueles cuidados, porque às vezes eu falo para o paciente, por exemplo, o uso do fio dental. É importante usar, tem que usar. E vou te dizer que 60% dos pacientes não usam adequadamente fio dental. Tá, mas como é que é usar adequadamente? Só para saber, porque às vezes as pessoas também têm isso, assim, eu passo de qualquer jeito, mas tem assim uma técnica, quer dizer, uma coisa que seja melhor para o dente, isso? Sim, na verdade o que a gente tem que pensar é assim, o fio dental ele vai aonde a escova não chega, né? Então nós precisamos fazer uma higienização entre os dentes, passando o fio dental entre a gengiva de um dente e outro, entrando e saindo, fazendo um movimento como se fosse uma letra V. Eu explico assim para o paciente. Porque se tu só entrar e sair, tu não vai estar higienizando aquela gengiva que está lá embaixo. Verdade. E aí gera inflamação, gera mau hálito. E mau hálito é uma coisa até bem interessante de falar, porque existem vários estudos onde eles falam que nós não sentimos o nosso mau hálito. Exatamente. Mas as pessoas que estão à nossa volta sentem. Porque até tem aquele teste que as pessoas costumam fazer, né? Que fazem assim, mas mesmo assim tu não vai sentir. Tu não sente, tu não Claro sente. que não, é a outra pessoa que vai. É a outra pessoa E, que vai. aliás, isso é legal a gente falar, essa questão da odontologia integrativa, porque é bem isso, esse mau hálito também não necessariamente é dente, né? E tu vai descobrir isso numa consulta. Numa consulta, numa conversa, numa avaliação de exames de sangue, tu consegue detectar várias alterações que estão acontecendo no corpo do paciente. Agora, tem alguma coisa imediata, por exemplo, já que tu falaste no hálito, né? Para que a gente esteja sempre com um hálito saudável, enfim, para poder... Porque daqui a pouco tu tá numa entrevista de emprego, tu tá, né, numa reunião de trabalho, tu tá... Quer dizer, tu fica preocupado com isso, né? Sim. Bom, primeiro de tudo é o uso de fio dental. É inacreditável a diferença que dá quando o paciente usa. Se ele está assim há 2, 3 dias sem usar, a pessoa que conversa contigo está sentindo que tem um cheiro estranho na tua boca. Tu começa a usar,
o cheiro passa. Mas que vem do quê também? Da alimentação, da não escovação correta, do quê? Claro, e também outros motivos, que nem a gente falou, mas eu digo o motivo dentário mesmo, né? Sim, na verdade assim, imagina que tu coma um pedaço de filé, uma carne. Essa carne vai ficar entre a gengiva. E ali, as bactérias que a gente tem na boca, mais a saliva, vai fermentando e gera um odor. Se tu deixar um pedaço de carne em cima de uma mesa, o cheiro que vai gerar. Então, começa por aí. É aquele acúmulo de alimentos entre os dentes dentro da gengiva. Mas quer dizer que tudo isso, uma conversa, né, com o dentista, para prevenir, inclusive, sim, já resolve. Já quer dizer, resolve, sim. Pelo menos de 6 em 6 meses, segundo a doutora Lu. Obrigada, viu? Valeu. De nada. Seguimos direto aqui do consultório do Dr. Gilberto Lauargue Nunes e falando de mitos e verdades. Você já teve com certeza alguma dúvida, né? Com relação a algum assunto de coração, enfim, a gente sempre tem, né? Esse tipo de medo, principalmente. Sim. E aí tem uma dúvida que eu acho que as pessoas sempre têm. O infarto é sempre fatal? Felizmente não, isso é um mito. Né? Houve um avanço muito grande no tratamento do infarto do miocárdio. Né? Então, por exemplo, na década de 60, a mortalidade do infarto é em torno de 30%. E ao longo dos anos, né, com o estabelecimento das unidades coronarianas, que são centros de terapia intensiva específicos para atender pacientes com infarto, com os tratamentos para desobstruir as coronárias, inicialmente com medicamentos chamados trombolíticos, que dissolviam o coágulo que obstrui a artéria, e mais recentemente, não tão recentemente, mas nos últimos anos, a possibilidade de se fazer cateterismo de urgência com a desobstrução da coronária e a implantação de stent. Então, com isso, hoje em dia, a mortalidade naqueles pacientes que são atendidos na chamada janela ideal, que são nas primeiras 6 a 12 horas do infarto, a mortalidade caiu para em torno de 2, 3%. Bom, mas eu acredito que isso também seja um problema que muitas vezes a gente enfrenta, né? A questão do socorro rápido. Dos lugares, principalmente, que tem muito movimento, estarem preparados para isso, né? Com certeza. Quer dizer, são duas coisas importantes nisso. Primeiro, os pacientes saberem reconhecer os sinais e sintomas do infarto. Né? Então, se ele tem uma dor no peito, em aperto, com suor frio, irradiada para a mandíbula ou para o braço, de forte intensidade, ele tem que pensar, especialmente se ele tem algum fator de risco, tem que pensar que pode estar tendo um infarto. Né? E aí pedir ou para ser levado para um hospital, para uma emergência no hospital, ou acionar um serviço de urgência, né? De ambulância, como por exemplo o SAMU. Ou certo? as pessoas que estão próximas também saberem que saberem são se darem sintomas, contas, né? que aquela pessoa que está passando mal provavelmente está tendo um infarto. Né? Então isso é fundamental. A transferência rápida para o hospital também é importante, porque como eu falei, se a gente consegue atender esses pacientes dentro das primeiras 6 horas de início na dor no peito, a gente consegue não só salvar a vida dessa pessoa, mas fazer com que as sequelas sejam mínimas, né? Com uma perda muito reduzida do músculo cardíaco. Então tudo isso é importante e junto disso também a questão do atendimento da parada cardíaca por leigos. Né? Quer dizer, saber fazer massagem cardíaca, saber fazer respiração boca a boca, porque nas primeiras horas do infarto, a grande causa de morte é uma arritmia chamada fibrilação ventricular, que ela pode ser revertida com um choque elétrico, mas enquanto não chega, por exemplo, o SAMU, um aparelho para fazer isso, alguém que sabe pode começar a massagear o paciente e fazer respiração boca a boca enquanto chega o socorro. Pois é, então diferentemente de outros acidentes, outras coisas que acontecem, se a pessoa pelo menos tiver uma ideia de como se faz, ela deve tentar. Com certeza, deve tentar até chegar o auxílio especializado. Porque isso muitas vezes pode ser a diferença entre a vida e a morte. Né? Porque às vezes o paciente é uma arritmia que com massagem a gente consegue manter a irrigação do cérebro, dos órgãos principais, até poder fazer o choque elétrico. Então, se a gente não faz nada, fica só esperando chegar o SAMU, provavelmente esse paciente vai ter dano cerebral já, porque ficou 5, 10 minutos em parada cardíaca. Então, o importante é manter a circulação do paciente pela massagem cardíaca, né? A oxigenação do sangue pela ventilação boca a boca, enquanto chega o atendimento especializado. E essas primeiras horas aí, então, por exemplo, que o SAMU leva, né, essa pessoa, digamos assim,
Quais são as chances reais, né, dela, mesmo que tenha tido ou não tenha tido, então, um atendimento ali, quais são as chances reais nas próximas horas, assim? Quanto mais rápido chegar no hospital, maior o risco de maior a chance de sobrevida. Né? Então, o ideal é a gente fazer esses tratamentos, por exemplo, angioplastia com stent nas primeiras 6 horas. Mas existe benefício até as 12 horas do início dos sintomas. Então, o importante é não perder tempo, certo? E como eu falei, a mortalidade do infarto com esses tratamentos mais especializados caiu de maneira significativa. Então, os hospitais, vários hospitais aqui em Porto Alegre, por exemplo, e no estado do Rio Grande do Sul inteiro, têm a possibilidade de fazer angioplastia de maneira muito rápida. O importante é o paciente chegar ao hospital. Né? Ele reconhecer os sintomas e ser transportado de maneira rápida para o hospital, porque as chances de recuperação completa são muito, muito grandes. E a importância de shoppings, igrejas, lugares que reúnem muita gente, terem treinamento. Assim como tem brigada anti-incêndio, deveria ter brigada para parada cardíaca, com pessoas treinadas e o que é importantíssimo também, aqueles desfibriladores automáticos, né, que é mesmo um leigo, são feitas para um leigo operar e que podem dar o mesmo choque que a SAMU faz, de maneira conduzida pelo próprio aparelho que vai dizendo o que a pessoa tem que fazer. Tá bem, mais uma dúvida aí então respondida para vocês. Obrigada, Gilberto. Obrigado. Comigo aqui, claro que para o espaço Saúde em Casa da ACG Home Care, ele que é o CEO da ACG Home Care, o Alexandre Pires. E hoje a gente vai falar desse assunto que está muito preocupante, que é a dengue, né? E claro que sempre atinge todo mundo que trabalha com saúde. Vocês ficam muito preocupados, tem que tomar muitas atitudes, né, com relação a isso. Então, já vamos começar dizendo aí como é que está essa estatística de dengue aqui no Brasil. Sabe, Regina, que hoje nós chegamos a um número muito grande, né? 688 mil casos no último levantamento que tivemos, né? Então, é grave o momento que a gente está vivendo. Tem estados que já declararam epidemia, né? Então, alguns estados foi Minas Gerais, Goiás, nós tivemos também o Amapá, o Acre, tivemos o Distrito Federal, né? São Paulo e Rio também já estão se programando para isso, porque é um número muito maior de habitantes, então isso deve acontecer. E no Rio Grande do Sul isso também deve acontecer, que nós já estamos com municípios com um número elevado de dengue, né? Então, teve até um comparativo muito legal num gráfico que foi feito até pelo portal G1, que eu achei muito interessante, que é as 5 primeiras semanas de 2023 com as 5 primeiras semanas de 2024. Quando tu olha esse gráfico, tu fica, assim... Apavorado. Porque, assim, a gente tem momentos que triplica o tamanho desse gráfico. Então, a gente precisa ter essa atenção. As pessoas precisam ter a consciência de não deixar a água parada em casa. Às vezes até mesmo o potinho do cachorro. A gente precisa trocar essa água, a gente precisa ter atenção com isso. As plantinhas, As plantinhas, bota areia. O cascalhinho, né? Aquelas Hoje coisas tem até aquelas bolinhas que enchem de água, que é tão fácil, né? Ela vai lá, tu hidrata ela e ela mantém essas plantas. Então, tem outras formas da gente segurar isso. Agora, isso a gente está conversando sobre isso porque as pessoas pensam assim, mas então daí é o hospital público que tem problema, né, que a gente não precisa se preocupar, quer dizer, todo mundo precisa e principalmente quem trabalha com a saúde. Os cuidados de vocês com certeza devem ser redobrados. Sim, hoje, por exemplo, os pacientes que já entram com algumas sequelas, tá, de dengue, então a gente precisa alertar as pessoas sobre isso já acontece. E um dado, agora eu vi hoje pela manhã, o prefeito daqui de São Leopoldo, pertinho de Porto Alegre, né? As UPAs estão lotadas, os hospitais estão lotados, não há mais leito, as pessoas não conseguem mais ser atendidas na emergência. Então, a gente precisa entender a necessidade disso para evitar essas internações, para evitar chegar nesse ponto. E a população tem que fazer a sua parte. A gente não pode tirar leito de realmente quem precisa. Então imagina, tu tendo um cuidado básico em casa, de cuidar de um potinho de planta, como tu citaste agora, pode evitar um problema mais grave para o Sistema Único de Saúde lá na frente, nessas UPAs que estão tão lotadas. Sim. Então a gente precisa ter essa consciência. A piscina, por exemplo, seja pequenininha, às vezes, mas eu tenho uma piscina pequenininha no terraço. Não importa, tem que estar com cloro devidamente, tem que estar cuidada, ou com, né? E às vezes até eles falam que a capa, por exemplo, aquela da piscina é pior, porque ela junta uma água ali em cima. Sim, em cima. Então é pior. Então é melhor tratar a piscina, manter ela tratada com redobrada atenção. E o home care, né, Regina, isso entra
com essa questão do pós-atendimento, né, dessas doenças. É que é a ponta do iceberg, né? Exato. Então, assim, a gente quer liberar leito, a gente quer ajudar a liberar o leito desses hospitais. Então, a pessoa ela pode entrar em contato com o home care, pedir uma consulta médica, pedir uma avaliação de enfermagem. Hoje, os exames são feitos em casa. Então, os nossos pacientes que têm está desconfiado, na verdade, de ter, a gente já manda fazer os 2 exames, Covid e a dengue, porque a gente, às vezes, não sabe... E os sintomas são parecidos, né? E esse doente, muitas vezes, que está em home care, está em casa, né? Vocês também têm essa preocupação já? Temos, claro. Porque daqui a pouco ele tem coisas no ambiente dele. Isso. E tem os ambientes dos vizinhos, né, Regina? Pois é. Então, assim, não é só. Se a pessoa está em casa, está no seu apartamento, mas tu não sabe o que o teu vizinho está fazendo. Então, a gente vive em sociedade, a gente precisa ter essa consciência para realmente evitar que o nosso próximo venha a ter... Não, e vocês que estão dentro da casa das pessoas também, dos pacientes, a orientar também, né? Como tu está fazendo aqui. Isso. Aqui vai disseminar para mais gente, né? A gente está num programa de televisão, a gente está nas redes sociais, isso chega a mais gente. Mas o boca a boca, gente, falem com o seu vizinho, pensem no próximo de que está do lado da sua casa. Isso é o principal. E, aliás, já aproveitando para falar nisso, né? Porque a gente vai falar em jardim aqui, vai falar lá da Lemertz, que tem os melhores móveis. Começa cuidando do seu jardim, gente. Começa já observando lá, né? Se não tem água parada, se não tem um enfeite lá, um vasinho, um pneu, né? Que tem uma água parada. Por favor, gente, cuidem bem disso. E aí, claro, depois sim, esse jardim aí, ou essa sacada que você fechou ali, vai ser a melhor companhia para você ter os móveis da Lemertz lá. Dá uma olhadinha aí nesse vídeo e olha, os precinhos são bem legais. Tá na hora do Espaço Elite Acting aqui no programa. Vocês sabem que eu sempre recebo muita gente bonita, né? Que vem de lá, não só professores, não só a direção da Elite, como também as alunas, né? E essas moças aqui recém entraram lá, agora faz 2 meses, 3 meses mais ou menos, mas já estão fazendo trabalho de conclusão. Vou apresentá-las então. Andréia Osório Martinez, né? A Cristina Borges e também a Ivarlete França. Tudo bem, gurias? Tudo bem. Sejam bem-vindas. Obrigada. Estão felizes lá na Elite, em primeiro lugar? Sim, muito feliz. Entraram em dezembro, né? Foi em dezembro, a gente fez a... como é que se... Audição. Ah, ela se perdeu aqui. Mas é audição o nome disso. Audição, que é aquele teste, né? Sim. Nada mais do que isso. E aí vocês passaram. A gente passou e aí começamos a fazer as aulas. Tá, e agora... Com o professor Fernando. Com o professor Fernando Kiki Barbosa, que já esteve aqui, vai voltar outras vezes com certeza. Já quero que passe ali para a Cristina, para ela me contar também um pouquinho. Cristina, como é que foi essa história? Então, em dezembro, tu entraste na Elite. Sim, em dezembro. E agora? E agora nós estamos lá na maior euforia, né? Nos ensaios, né? Nas aulas com o professor Fernando, que tem sido assim, ó, para mim, em especial, muito, assim, eu digo assim, espetacular. Muito, muito mesmo. Está mudando toda a tua rotina, a tua vida aí. Toda. Hoje eu deveria estar no trabalho. Eu estou aqui, gente. É Olha, maravilhoso. coisa boa, né? É lindo demais. E está gostando, claro, dessa experiência? Muito. Jamais eu imaginei que estaria participando de um momento assim. Sim, de teatro, de essas coisas todas. Né? Porque a arte é isso, né? Ela eu alegra amo a arte, gente. eu amo tudo relacionado à arte. Então, receber esse convite foi assim, ó, uma bênção mesmo. Bom, quero falar com a Ivarlete lá um pouquinho. Ivarlete, tu sempre gostou de teatro? Eu pergunto isso porque a tua estampa já me diz que tu sempre gostou de arte. Eu adoro arte, assim, música, teatro, tudo que diz respeito à arte, cinema. E agora essa experiência lá na Elite está sendo assim muito importante, né, para mim, assim, acho que para todas nós, porque é um momento onde a gente
já está num processo de maturidade da vida e que essas oportunidades elas ficam cada vez mais difíceis nessa idade, né? Então a gente encontrou ali um espaço, né, de expressão da nossa criatividade, da arte, e está sendo muito interessante, assim, muito importante para nós. Mas isso que tu falou é importante também a gente falar o seguinte, né, que às vezes a gente diz, porque o espaço é difícil, né, depois de uma certa idade. Só que além da Elite estar disponibilizando esse espaço, vocês também foram buscar. E isso que é legal a gente falar aqui. Vocês não estão querendo ficar em casa sem fazer nada, entendeu? Foi Vocês um estão a fim de ir para lá e fazer arte, trabalhar, né? Brincar, conhecer pessoas. Foi um encontro incrível, né? Tanto do nosso desejo, né, de fazer alguma coisa, como essa oportunidade que a Elite está nos proporcionando. Devolve aqui para a Andréia. Andréia, eu quero saber de vocês agora como é que é essa história de trabalho de conclusão com o professor Fernando? A gente começa com a peça, né? A gente está fazendo a farsa, né? Eu e a Cris. Aí as gurias são todas farsantes. Aí a gente vai fazendo, né? Ensaiando, para poder a gente conseguir falar depois sem um papel na mão, sem um celular. Não, é a técnica, né, de aprender a gravar, decorar, enfim. Sim. Que a gente tem professores ótimos. O Vini, por exemplo, está aqui, também é professor lá da Elite, assim como o Fernando, né? Mas isso é técnica e experiência. Sim, experiência, E está sendo muito bom. Eu estou adorando, porque foi um lugar onde eu aprendi muitas coisas. E tu também me parece uma pessoa tímida, e na verdade isso tu está conseguindo desenvolver e começar assim a conversar com as pessoas. Claro, né? claro. E não ser tão tímida. E as meninas também, mas as meninas não são nada tímidas, né? Não. Não, ela não. Gente, quero agradecer a presença de vocês aqui. Tá? Nós é que agradecemos. Sucesso lá sempre na Elite, que vocês sigam em muitos projetos lá. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, imagina. Vamos para o intervalo? O programa da Regina, você sabe, é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, né? Portaria remota e segurança eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, né? Arte para todas as idades. Patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, Avenida Plínio, Brasil, Milano 1689. Também na Avenida Ipiranga, 7630, aqui em Porto Alegre. Lá em Canoas, é na Rua Liberdade, 46. E os ambientes mais lindos, modernos e maravilhosos são onde? Na Simoneto. STM Alarmes, há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. Venha com a gente construir um futuro com mais arte, fazer parte da nova geração de artistas. Venha ser Elite. The answer, it's in your hands. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted, out of our minds until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right. Yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy. Until we're happy. Until we're happy.
Tá pensando em reforçar a segurança do seu patrimônio? A STM é a empresa certa. Buscando sempre as melhores soluções para os nossos clientes, apresentamos o que há de mais moderno em tecnologia de monitoramento e controle de acesso para condomínios. STM Portaria Remota. São mais de 30 anos de experiência em monitoramento e segurança, com mais de 3 mil clientes satisfeitos com o nosso comprometimento. Com a portaria remota da STM, você vai ter no seu condomínio o que há de melhor em soluções tecnológicas de segurança. Reconhecimento facial de última geração para entrada e saída de pedestres. Possível redução de até 60% dos custos com a segurança do seu condomínio. Aplicativo personalizado para as necessidades do seu condomínio, com acesso a todas as soluções em segurança da STM Remota. E é claro, a combinação perfeita entre tecnologia e uma equipe de profissionais treinados, prontos para atender qualquer chamado presencial. Com a portaria remota, todas as entradas e saídas são controladas e monitoradas 24 horas por dia. É o fim de problemas com falta de funcionários ou erros humanos de acesso. O controle é feito por uma central de monitoramento 24 horas em nossa base de atendimento remota, preparados para resolver as demandas condominiais. STM Portaria Remota, seu condomínio mais seguro com o menor custo. Voltamos aqui do consultório da doutora Gabriela Pretórios e estamos trazendo ainda, direto daqui, né, muitos assuntos legais, coisas que vocês aí de casa têm dúvida, com certeza, não sabe para quem perguntar, pode perguntar para ela, que é especialista nisso, né? E pode vir aqui no consultório dela também, que fica na 24 de outubro, número 1440. Gabriela, vamos falar hoje de um assunto que tenho certeza que muitas mulheres vão ficar agora atentas, né? A menopausa precoce. Em primeiro lugar, até a gente já citou esses dias logo no teu início aqui no programa, sobre o que é considerado precoce, mas vamos lembrar. Então, menopausa precoce é a menopausa que acontece com 40 anos ou menos, antes dos 40 anos de idade. A menopausa acontece, né, a gente sabe, entre os 45 e 55 anos de idade. Essa seria uma idade considerada habitual. Acima de 55 também algumas pacientes apresentam isso. Apresentam, daí a gente já sabe que é uma menopausa tardia. Mas antes dos 40, a gente considera uma menopausa precoce. E assim, quando é que a gente então começa a suspeitar? Porque de repente a mulher não tem 40 anos, ela não tá ligada que possa ser menopausa. Que sintomas são esses? Então, ela pode começar a apresentar irregularidade menstrual, os ciclos ficarem mais longos, né? Ela pode começar a apresentar os sintomas vasomotores, aquelas ondas de calor, alteração do sono, às vezes alterações de humor, né? Pode apresentar alterações laboratoriais também. Às vezes a gente pode ver um FSH, que é um dos exames que a gente acaba fazendo aumentado, também pode sugerir essa falência. Hoje em dia eu tô falando de menopausa precoce, mas hoje em dia a gente chama de falência ovariana prematura. Então, isso também é um sinal de alerta, né? Pode ser genético, porque a gente ouve muito, às vezes, as mães dizendo, então porque eu também entrei na menopausa antes dos 40, tua tia também entrou, quer dizer, isso pode ser genético. Tem uma relação com a parte genética, tem relação também com alterações autoimunes. Outra causa de menopausa precoce são tratamento para tumores, por exemplo, quimioterapia, radioterapia pélvica, também pode levar esse ovário a uma falência prematura, tá? Então essas são algumas causas. E esses sintomas que a gente falou ali no início, né? A questão do sono, a questão do calorão, que muitas vezes pega a mulher desprevenida, a mulher está numa reunião importante, né? Tá fazendo alguma coisa e aí vem esses sintomas. Como fazer para a gente controlar isso, para diminuir? Isso. Então, essas pacientes, salvo em casos de contraindicação, essas pacientes que entram, que têm essa falência ovariana precoce, elas têm uma indicação da terapêutica hormonal. Mesmo que elas não tenham sintomas. Nesses casos, a gente deve avaliar, sim, a terapêutica hormonal. Porque elas têm um risco maior de doenças cardiovasculares
e elas têm um risco maior também de osteoporose, né, de perda de massa óssea. Então essas pacientes a gente tem que ter uma atenção maior ao cuidado e ao tratamento. Então, bom, mas se ela não tem sintomas, por exemplo, tem menos de 40 anos, não desconfia, mas ela vai a ginecologista com regularidade, tem como a gente saber que ela está prestes a entrar? Isso, a gente acaba fazendo os exames, se identifica, aí a gente já avalia a possibilidade de tratamento. E também avaliar a possibilidade, se a paciente tem desejo, por exemplo, de engravidar, esse diagnóstico é importante para que a gente busque também alternativas de reprodução humana, né, com especialista, e não dá para perder tempo, daí a gente tem que... Porque em tese a mulher poderia ainda engravidar até os seus 40 e pouquinhos ali. A gente que é mais difícil, mas tem, né? Isso, a gente começa a ter uma queda da taxa de fertilidade a partir dos 35 anos. Mas quanto mais passa o tempo, menor a chance de gestação. Se a gente começa a ter essa falência ovariana, tem mais dificuldade. Aí tem que buscar o especialista em reprodução humana para avaliar. Ou seja, na verdade, se a pessoa pensa nisso, também é bom que ela já procure mesmo, né? Claro. Com 35, 36, 37 pouquinho anos. Antes. Até para saber, né? Se ela vai poder ainda engravidar depois ou não também, com né? certeza, com certeza. Então tá, muito obrigada, viu, Obrigada. Gabriela? Como sempre, com ótimas dicas aqui para vocês. Recebendo aqui no Espaço Estilo Simoneto a Gabriele Balken Simas, é psicóloga com especialização em neuropsicologia, atende crianças de 0 a 12 anos e, portanto, lida, né, diariamente aí com TDAH, também autismo. E eu queria saber isso, assim, hoje, para começar, como é que os pais estão lidando, né, com tudo isso, as escolas, enfim, como é que está sendo isso para essas crianças? Eu queria agradecer o convite por estar aqui, agradecer a Simoneto, muito obrigada. Então, está tendo hoje em dia uma busca muito grande, né, dos pais, uma demanda grande das escolas também, que às vezes as escolas que acabam notando, né, e acabam encaminhando, porque as crianças acabam passando grande parte do dia né, na escola e a escola acaba notando esses sinais, então as escolas acabam encaminhando. E os pais, às vezes, demoram um pouco mais para notar, sabe? Esses sinais que a gente falou. E demoram um pouco mais para buscar ajuda. E isso fica um pouco mais complicado, porque às vezes, até os 3 anos de idade seria o ideal essa busca, principalmente em crianças com autismo, né? Falando de autismo. Mas tu não acha que pode ser desinformação também? Pode ser, pode ser. Por isso que eu acho muito importante a gente estar aqui falando hoje e isso estar em vários programas, né? Divulgando os sinais das crianças com autismo, principalmente porque é o que a gente busca, assim, porque o boom neuronal, né, das crianças com autismo se dá até esses 3 anos de idade, né? Mas também tem vários tipos, né? Vários tipos. E aí, às vezes, por isso que eu digo que o pai, às vezes, não reconhece, né? Não reconhece. Acha que muitas vezes, por exemplo, a criança ela não me obedece porque ela não está ouvindo. Isso. Ou porque confunde com outras coisas. Isso, tem né? os graus, né? O nível, né? 1, o 2 e o 3. E o nível 1, ele é realmente, assim, muito confundido com uma desatenção, né? Às vezes a criança não quer socializar, às vezes ela não gosta de barulho. Então, esse nível 1 que ele é o mais difícil, assim, de se detectar e que os pais, às vezes, eles vão levando mais adiante e que aí ele é mais, assim, difícil de detectar mesmo. E, na verdade, a gente tem ouvido muito mais, me parece, assim, falar hoje, né? Da TDAH. Quer dizer, não sei se antes existia a gente não falava, ou se hoje a gente ouve muito. E também ouve na fase adulta, não é só nas crianças. Sim, sim. Na verdade, o TDAH, tanto o TDAH quanto o autismo, ele já nasce com a criança, né? Não é uma coisa que se desenvolve com o tempo. E realmente a gente ouve mais falar, porque hoje em dia a gente consegue diagnosticar mais, né?
Hoje em dia a gente tem mais informação, a gente tem o DSM aí, que é o Dicionário de Saúde Mental, que a gente consegue diagnosticar melhor, a gente tem mais informação para isso, a gente tem mais testes que a gente consegue avaliar. O profissional também está mais antenado em relação a isso, né? Então, a gente consegue ter mais essas informações e passar mais informação para os pais, passar mais informação para a mídia. A gente hoje em dia tem rede social, né? Que a gente consegue divulgar muito isso. As escolas hoje em dia, né, têm a inclusão, né, do TDAH, tem a inclusão do aluno com autismo, então está muito mais no nosso convívio, isso é muito importante, né? Pelo que a gente vê ainda, é uma luta que ainda tem luta tempo aí pela frente, os grande, pais, muito a gente grande. vê bastante falar. E uma luta muito grande também contra o bullying, né, para ter essa informação, para ter inclusão, orientar os outros pais também. É uma luta muito grande, isso é muito importante, trazer esse assunto. Verdade, mas te agradeço aqui Eu ter que vindo agradeço. trazer também esse assunto aqui Sim. para o programa da Regina, né, nesse espaço aqui, estilo Simoneto. Obrigada, viu, Gabriela? Obrigada, Regina. E a gente vai agora, claro, ver o merchan aqui da Simoneto. Estou aqui com o João Lacerda, que vocês já conhecem, né, que é da Simoneto Grupo Duarte. E é claro que a gente está trazendo uma ótima notícia, sempre com boas novas, né, para vocês, a Simoneto. A gente vai falar hoje do Festival do Ar-Condicionado. Como é que funciona isso? O João explica pra gente. É isso aí, Regina, o calor não dá trégua. Então, o cliente que no mês de março realizar seus projetos de bem-estar aqui com a Simoneto, leva o ar-condicionado. Dependendo do tamanho do projeto, pode ser um ar-condicionado de 9.000, 12.000 até 18.000 BTUs, quente e frio. Então, depois, quando passar a fase do calor, o ar-condicionado é quente e frio. E também ele tem comunicação com a Alexa. Não, mentira. Aí eu posso chegar e falar pra Alexa, Alexa, liga aí o ar-condicionado. É isso aí, muita tecnologia, a gente sabe que o ar-condicionado agora é necessidade 1, assim como o móvel planejado, né? E essa promoção, esse festival é todo mês de março? Todo mês de março, até 30 de março, então não perde seu tempo, vem conversar com a gente e tirar seu sonho do papel. Então vocês já sabem, né, gente? Vem aqui na Simoneto, sempre com ótimas notícias para você. Tá na hora então aqui da gente falar da saúde da pele, né, da beleza, com a doutora, claro, Stephanie Mainardi Seolin. Eu quero abrir aqui essa coluna dela hoje perguntando uma coisa para você. Você que já fez algum tipo de procedimento, sabe qual foi a substância usada nesse procedimento? Pois então, isso aí não parece ser importante, mas é. E aqui a doutora Stephanie cuida muito disso e tem todo um planejamento, né, para que o paciente também saiba e tenha essa informação. Exatamente. Por que eu comecei a fazer uma fichinha e entregar para o paciente todos os produtos injetáveis que eu realizo nos procedimentos, tanto no rosto quanto no corpo? Não todos, eu estaria mentindo, porque alguns, por exemplo, toxina botulínica, não precisa ter esse tipo de cuidado. Mas, por exemplo, ácido hialurônico, todos os preenchimentos com ácido hialurônico ou bioestimuladores, todos os procedimentos com bioestimuladores ou o PDRN que a gente já conversou aqui, tudo eu forneço numa ficha para o paciente levar para casa. Por quê? Porque existem produtos que não podem ser usados no mesmo local ou tem que respeitar um determinado tempo para ser usado no mesmo local, porque podem complicar quando usados juntos. E eu recebia muitos pacientes que vinham, diziam ter feito, não sabiam o nome do produto, a quantidade. Às vezes nem o tratamento. Nem a data certinha. Então eu comecei, todos os produtos injetáveis vêm com uma etiqueta, como essa. Então o que eu faço? Eu tiro essa etiqueta aqui, colo numa ficha, numa folhinha de receituário, coloco onde eu apliquei aquele produto, a quantidade que eu apliquei, a data, fotografo isso porque fica registrado no meu prontuário médico também, né, para controle meu, mas eu entrego aquilo para o paciente, para que se ele trocou de cidade, trocou de médico, procurou outro profissional, qualquer problema que ele tenha, ou se ele quiser contar para amiga o que fez, tá ali o produto, o lote, a validade, a quantidade que foi usada. Eu acho que isso é direito do paciente saber e é importante que ele saiba. Mesmo que muitas vezes ele não conheça a substância, não, até por isso mesmo é importante ele ter para explicar, né? Dizer, ó, tá aqui.
Agora, se ele fez vários tratamentos, então também fica definido ali naquela ficha. Eu coloco os que são injetáveis, né? Os preenchimentos, os bioestimuladores. Agora tem alguns que não tem porquê. Tu faz um tratamento com laser, não precisa. E se o paciente quiser anotar o nome do laser, não tem essa qualificação do produto que é importante ter, que é o tipo, o lote, a validade, entendeu? E uma coisa que eu acho que agora tu falaste disso do prontuário também, talvez as pessoas precisassem, porque eu, por exemplo, vou ser bem sincera, ela agora tá cuidando disso, mas eu não lembro, por exemplo, quanto tempo faz que eu fiz a toxina botulínica. Então, por exemplo, a gente tem um tempo certo para refazer, né? Isso, e nessa também fichinha, isso fica a data. Eu não coloco lá o lote, a referência, do Botox, porque não tem necessidade disso. É um produto... Mas tem a data. Mas tem a data que foi feita. Então, para controle também do paciente, né? Isso é muito importante. Parece bobagem, mas é muito importante. Eu noto isso nas consultas, que os pacientes, eles não sabem o que foi usado. Mas também eles não perguntam, né? Tipo, eles não chegam pra ti e te perguntam, Stephanie, mas o que tu vai usar aqui? Por que tu vai usar esse? Porque às vezes tem marcas concorrentes, por exemplo, e tu escolheste uma, e eles também não perguntam por quê. Não perguntam, mas aí eu explico tanto que eu acho que os pacientes nem têm tempo de me perguntar, porque eu já explico as opções que eu tenho para aquela queixa e qual eu estou indicando e o porquê. Então eu gosto muito dessa transparência e de que o paciente entenda o raciocínio por trás daquela minha escolha também. Eu vou ter que fazer um elogio aqui agora, porque eu recebo muito por direct comentários, né, sobre a coluna da Stephanie, e as pessoas me dizem isso, e é exatamente isso, precisa passar confiança, né, segurança e ter essa transparência, que é uma coisa que ela tem. Então as pessoas sempre que me dizem, eu vou procurar a doutora Stephanie, me dizem isso. Vou procurar por isso, por isso e por isso. Isso eu acho bacana, né? Eu fico muito feliz. Não, mas é isso. É o teu trabalho, né? É o que tu tá batalhando para conseguir. Bom, por hoje é só, mas domingo que vem tem mais. Obrigada, Stephanie. Eu agradeço. Aqui quem tá falando sou eu, Guri de Uruena, o verdadeiro gaúcho raiz. E aqui é o Léo, o gaúchão de apartamento. Olha só, quem tá se metendo logo comigo, rapaz. Isso aqui tu vai ver, vai ter uma peleia braba, hein, cheio. Vai ser no dia 12, 13 e 14 de abril, no Teatro da Amrix. É isso aí, é o UFT A Peleia, um espetáculo inédito. Tá todo mundo convidado, te aligera e compra o teu ingresso. É, porque essa luta, pelo jeito, ele não vai durar nem 36 segundos, vai ser pior que o Bambam. Quero ver eu que vou ser o popó dessa disputa aí, tu não vai aguentar no octório, né? Aqui, ó, vai lá assistir, te liga e já compra o teu ingresso logo lá no Simpla. Eu que vou ganhar essa peleia, tu vai ver só. Vai ganhar uma surra, mas que barbaridade. Vamos falar do meu pet, do seu pet, sim, porque aqui no programa da Regina a gente tem o Mundo Pet com ele, o Dr. Ricardo Pacheco. E hoje a gente vai falar de uma especialidade dele, uma das, né, que tem lá na Vital Vet e que também agora já até se espraiou, vamos dizer assim, para outros bairros de Porto Alegre, né? Tem na Zona Sul também, ali na Agropau, da Venceslau Escobar, que é a quiropraxia. Inclusive o Pingo, que vocês já conhecem pelas minhas redes sociais, o meu cachorrinho de 13 anos está fazendo justamente a quiropraxia e outras coisas com o Ricardo. Bom, eu te disse que até fiquei com essa dúvida, porque eu não vi tu fazer nele nenhum tipo de estalo, e a gente tem na cabeça que a quiropraxia é isso, é estalar a coluna. É diferente para os animais? Sim. Em parte é diferente, né, Regina, porque a gente não tem a colaboração do cãozinho, né? A gente não diz assim, olha, fulaninho, relaxa que isso vai fazer bem para ti. Então, muitos dos ajustes nós não fazemos o que eu chamo assim de ajuste em bloco, né? Onde a gente vai fazer aquele estalo constante. Inclusive, isso me faz lembrar que eu acho que é bem pertinente falar. Eu fui marcado num vídeo que passa nas redes sociais de um profissional, acho que da Alemanha, que faz ajustes. Todo mundo mostrando, olha que legal, olha que legal. É charlatanismo, inclusive. É um profissional que faz em humanos, tu vê que é um vídeo que coloca um áudio editado que faz esse trá. Que horror. O cara tem 1 milhão de seguidores, mas a gente sabe que isso não é quiropraxia animal. A gente vê que são posições de humanos que ele está replicando em bichos, eu acho que por sensacionalismo. Não é possível
A gente vê que ele tem um afeto grande pelo bichinho, é comovente, tal, carinho, beijinho e tal, Mas é o bom ajuste falar não nisso tá sendo até para as eficiente. pessoas saberem, né? É. Que existe isso também. Quer dizer, Não, geralmente é um ajuste milimétrico, onde se há em alguns nós fazemos em bloco, se o animal colabora e tudo mais, mas geralmente é um ajuste de uma vértebra por vez, que ela está com... Quiropraxia nada mais é do que a gente devolver a mobilidade adequada para uma vértebra ou para uma articulação que está com a sua mobilidade comprometida. Né? Eu gosto de usar o exemplo assim, ó, a marcha neutra, né? O ponto morto, quando não era o câmbio automático, o ponto morto é como a vértebra tem que ficar, com boa mobilidade. Se ela está engatada numa marcha, ela está travada. Uma vértebra da coluna, se ela está travada num ponto, eu estou fazendo o exame ali, eu vejo, olha, essa vértebra está travada, ela deveria estar tendo um movimento e não está. Isso predispõe à formação de hérnia de disco, a calcificações de disco, enfim. Então a gente vai lá fazer um ajuste quiroprático que ele é de fato milimétrico, muito preciso, assim, com uma força que é baseada no tamanho do animal. Eu posso estar fazendo num gatinho, eu posso estar fazendo num pincher, assim como eu posso estar fazendo num cavalo. Então, a experiência ao longo, sei lá, eu comecei a fazer quiropraxia em 2010. E o interessante é que uma frase que eu gostava de utilizar, hoje não falo mais muito nesse assunto, mas eu fiquei mais pobre depois que eu comecei a fazer quiropraxia. Porque muitos casos, a acupuntura e os equipamentos da fisioterapia estavam me fazendo fazer um volume maior de sessões. Resolvia em 20 sessões algo que hoje a quiropraxia me faz resolver em 6. Entendi. Porque essa mobilidade eu conquisto na fisioterapia com muito tempo de alongamento, com muito tempo de exercício. E às vezes um ajuste quiroprático é meio tirar com a mão. Tá? Então, ele é muito então importante. a gente pode evitar muita coisa também, né, com a quiropraxia. Ou seja, até possíveis cirurgias, coisas assim. Sim, ela entra no... Como eu digo, eu não trabalho só com a quiropraxia. Eu acho que o somatório essa multidisciplinaridade é o que eu vejo no sucesso assim, do meu trabalho. Mas, sem dúvida, assim, olha, os meus pacientes que já tinham passado por outras cirurgias e pararam de ter que fazer novas cirurgias de coluna, boa parte disso eu devo à quiropraxia, porque a gente consegue fazer uma sessão por mês e devolver uma boa mobilidade para uma coluna. Claro, estou falando em uma sessão por mês um paciente que já atingiu a sua plenitude, estamos em manutenção. Não existe tratamento para começo uma sessão tem por que mês. ser, são várias sessões de qualquer tratamento desses, com certeza. E aí, então, a quiropraxia traz inúmeros benefícios. Sim. E qualquer cão, em princípio, ou gato pode fazer. Sim, qualquer um. A gente não pode esquecer de que entre uma vértebra e outra passam duas raízes nervosas, uma que vai para a parte motora, outra que vai para a parte orgânica. Muitas pessoas e tutores não sabem que problemas orgânicos podem estar sendo inerentes a uma compressão de uma raiz nervosa que está comprometendo a inervação daquele órgão. Então, tanto a quiropraxia quanto a osteopatia, a liberação dessa raiz nervosa muitas vezes vai ter benefício na saúde do órgão, inclusive. Então, eu costumo dizer, olha, se não tem nenhum problema, a pergunta, né? Quando é conveniente fazer? Quem é que precisa? Meu animalzinho não tem nada, ele está bem. Por que esperar aparecer o sintoma, né? Prevenção, tá certo. Preventivamente, É fazer isso uma mesmo. sessãozinha quinzenalmente, mensalmente, enfim. A combinar com o veterinário, tá certo. E, claro, procurar um especialista, tá, gente? Cuidado com isso, é bem o que ele falou lá no início do vídeo, né? Tem que procurar alguém como o Dr. Ricardo, que é especialista nisso. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, espero ter ajudado. Muito obrigado. Tá na hora aqui do nosso diretor, o Adriano Sescani, que sai de trás da câmera, se senta aqui comigo. É uma correria. Na cadeirinha, né? Eu vou te contar uma coisa, mas ele pode, né, gente? É isso, faço tudo, não tem problema. E a gente está fazendo aí uma série sobre perguntas, né, que ele recebeu aí pelas redes sociais, que a gente tem recebido para o programa da Regina. E hoje o assunto é a entrevista do primeiro emprego, ou do estágio, na verdade. Tá? Que é tão importante, né? É. Tão bacana. Não, e é que é o bem primeiro isso, contato é isso que eu ia com a dizer. vida adulta. Primeiro contato com a vida adulta, primeiro emprego, e outra, o nervosismo toma conta, eu me lembro. Bom, gente, e aí, falando de adolescentes em geral, né? E a pergunta é essa, porque eles amam, a gente sabe, vão amar para a vida toda, tênis. Pode ir para entrevista de tênis, doutor Adriano?
Por ser um estágio, né? Por ser o primeiro emprego, né? Que são as vagas de aprendizes, né? É possível, tá? Desde que o jovem consiga fazer uma combinação legal com uma camisa, uma camiseta, um jeans, né? Porque a gente não pode esquecer também que estão falando aí de um adolescente, né? Ali, ou um quase adulto ali. Então, ele tem as roupas ainda muito esportes e muito joviais, né? Então, a gente tem que levar em consideração, o entrevistador leva em consideração, então, um bom tênis, sim, em bom estado, né? Cuidado, né, gente? Não tá rasgado, nem Limpo, sujinho. não pode estar rasgado, né? Tem que estar em boas condições, porque, por incrível que pareça, os pés chamam muito a atenção. Sim, não, e claro que as pessoas observam, né? Já que tu falaste em camiseta, né? Camiseta pode substituir uma camisa social nesse caso? Pode sim, né? E aí fica aquela dica de uma camiseta lisa, com uma cor neutra. Sem marcas, né, gente? Sem marcas, porque né? tem aquelas camisetas de loja, né? Que não é legal, né? Eu acho que é para lugar nenhum, na verdade, né? Eu melhor acho sempre a bem camiseta feio, lisa. E aí, então, assim, uma camiseta polo também é super bacana. Dá também, viu, gurizada, pra botar uma camisa. Eu acho que uma camisa com tênis, uma calça jeans, fica super bacana, já começa a entrar aí, né, nesse dress code eu acho que o empresarial. segredo também é passar que a pessoa tem um autocuidado com a sua imagem. Sim, com certeza. Né? Porque não é porque é jovem, adolescente, que pode ir bagunçado. Exatamente. Né? Então já tem uma preocupação, porque por incrível que pareça, né, a roupa já mostra como a pessoa é no trabalho, né? Então, assim, se o candidato é mais arrumadinho, já tem uma impressão de que ele é organizado, né? Reflete, que ele né? que é eficiente. O cara é meio bagunçado, tá meio de boa, já acho que o cara é meio preguiçoso, né? Os jovens gostam de roupas mais largas, né? Calça cargo, camisetão, aquela história. Então, tem uma pessoa que perguntou se isso é proibido. Proibido não é, né? Mas a gente pode tentar cuidar aí, né? Então, assim, tem aí o oversized, né? Que é a moda mais... que é a moda maior, assim, as roupas são maiores, embora ajustadas, né? O legal é sempre a roupa ajustada. Então, assim, tentar trocar a calça cargo por uma calça jeans, né? Porque não passa uma calça coisa de moletom, calça jeans. Porque passa uma coisa meio de sarja. relaxamento, às vezes, essa roupa muito larga. Exatamente. E é o que eu falei agora há pouco, é isso, né? Passa uma ideia errada da pessoa, né? Então, roupas ajustadas, calça jeans, de cor escura também, sem o destroyed, que são os rasgos, né? Acho que é a melhor escolha também, calça de chino. E quanto sarja. mais, na verdade, mais discreto e simples, melhor, né? Sim. E são roupas, na verdade, que a gente usa no dia a dia, né? Porque a gente não pode usar a calça de moletom a vida toda, né? E a gente não está indo num desfile de moda, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Exatamente. Bom, essa pergunta eu tinha certeza que ia ter, porque o que eu mais vejo os jovens usarem é ele, o boné. O boné, Pode né? ir de boné na entrevista? Pode não. Não Pode pode. não, é um gente. acessório informal que a gente usa no final de semana. Né? Eu sei que muitos eles usam para esconder o cabelo, que está bagunçado, mas não adianta, gente. Tem que cortar o cabelo, pentear, e bem bonitinho e deixar na mochila o boné. Deixa ele lá descansando um pouquinho. Camisa de time de futebol. Nem pensar. É que nem a camisa de marca, né? Com aquelas marcas escritas. É impressionante, Ai, tem não. gente que... vou lá até porque pode dar ruim, né? Vai que o entrevistador seja de outro time É e tal. verdade. Mas O cara não já diz, esse aí não me serve, que é colorado, ele é gremista, não dá. Gente. Não dá, né? Mas mesmo assim não é indicado porque é uma peça que se usa apenas no estádio de futebol, né? Então não tem como usar numa entrevista de emprego. Então tá, continuem fazendo as perguntas aqui, tá? Lá pro Adriano, né? Tem aqui na tela o Instagram dele. Vocês perguntem que ele responde sim, tá bom? Vambora? Vambora, acabou. Tá na hora, tá na hora. Programa da Regina, você sabe, apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas. Patrocínio da Elite Acting, arte para todas as idades.
Patrocínio especial é da Simoneto Grupo Duarte, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689. Também aqui na Ipiranga, 7630. Isso em Porto Alegre, né? Lá em Canoas, é na Rua Liberdade, número 46. E os ambientes mais lindos, maravilhosos, você sabe que só aqui na Simoneto. Beijinho, boa semana, tchau, tchau. Tchau, tchau, se cuidem.